Olá a todos meus queridos irmãos, minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que a gente tenha um coração grato, feliz e sincero diante de Deus. Que a gente seja grato diante do Senhor por tudo, por todas as coisas, até pelas coisas tristes que nos acontecem, porque a palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por isso que a gente deve conhecer a palavra, a gente deve ser liberto por essa palavra tão poderosa. E aqui todos os dias eu trago uma mensagem da palavra do Senhor, de segunda a sexta, uma palavra para que o nosso coração venha a ser preenchido, venha a ser limpo, venha a ser lavado pelo poder que tem a palavra de Deus. A palavra do Senhor se encontra aqui no livro de Salmos, o capítulo 12, o versículo 1, que vai dizer assim: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Amém? Aqui o título da mensagem é do capítulo A Falsidade do Homem e a Veracidade de Deus. Aqui possivelmente o Davi está falando sobre a perseguição que o seu sogro Saul tinha contra ele, né? Saul vivia perseguindo Davi porque Davi era um homem cheio da presença de Deus. Davi era um homem cheio de luz, era um homem bom, reto e justo, e isso incomodava o rei Saul. O rei Saul já tinha se afastado da presença de Deus por causa da sua desobediência. Então, a verdade que tinha em Davi, a presença de Deus que tinha em Davi incomodava muito a ele, né? Então, ele perseguia o rei Davi, perseguia Davi a todo custo para querer matá-lo. Ele fazia de tudo para matar Davi. Mas, como Davi era um homem justo, reto, fiel e diante de Deus, Deus sempre o guardava e o protegia. Essa é a diferença de quem está com Deus, de quem anda com fidelidade e justiça e de quem anda fora da presença de Deus. Essas pessoas vivem com falsidade, com mentiras, com engano. A palavra que fala, né? Porque faltam homens bons. Infelizmente no mundo tem muitas, milhares e milhões de pessoas ruins. E essas pessoas vão se levantar contra as pessoas boas, elas vão perseguir, vão querer humilhar, vão levantar calúnias, vão levantar falsidades e mentira contra as pessoas boas, porque a verdade vai sempre incomodar aqueles que são errados. E esses que são errados são guiados pelo inimigo, por Satanás. O inimigo não quer que a verdade seja falada, o inimigo não quer que as pessoas vivam na verdade, conheçam a verdade e sejam libertas. Ele quer que as pessoas vivam no completo engano, na completa mentira e na falsidade. Então essas pessoas, quando elas verem alguém vivendo na verdade, no caminho, na luz, cheios da presença de Deus, essas pessoas, elas vão querer se levantar contra essa pessoa, porque a luz que está nessas pessoas vai incomodar as trevas. Quando a gente acende uma luz no lugar escuro, a gente começa a enxergar as sujeiras que estão naquele lugar. Assim, somos nós quando a gente vem para a luz, para o caminho de Cristo, para a verdade, para a palavra, nós começamos a enxergar as sujeiras que estavam na escuridão, porque Jesus é a nossa luz, Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade. Então a luz que há de Cristo em nós vai começar a incomodar o mundo, vai começar a incomodar as pessoas. Não é à toa que muitos cristãos, que nós cristãos somos perseguidos pelo mundo, porque a gente incomoda de certa forma a mentira e o engano. Então eles se levantam contra nós, eles perseguem, eles humilham, eles levantam falsidade, eles levantam calúnias, levantam mentiras e muitas vezes perseguem, matam e até prendem, né, por causa do ego e do orgulho que eles têm dentro de si. O ego é tão grande, o orgulho é tanto dentro deles que eles não creem mais em nada. A fala deles é o que consola, a fala deles que para eles é a verdade, eles não acreditam em mais nada, infelizmente, porque elas vivem sendo enganadas pelo inimigo. Não é à toa que a gente vive hoje em dia, né, muitos enganos. As pessoas acreditam na mentira de uma forma absurda. As pessoas mentem descaradamente e as outras acreditam sem nem procurar conhecer a verdade.
O mal se levanta de forma traiçoeira para poder tentar destruir as pessoas retas e boas. Mas aqui nesse salmo vai falar que Deus vai se levantar contra os opressores, contra aqueles que vão para cima dos pobres e oprimidos. Deus vai se levantar contra essas pessoas. Por isso que nós devemos caminhar na verdade, não desistir da verdade, não desistir do caminho que é Cristo, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Davi continuou firme e forte na presença do Senhor. Ele foi até o fim, ele não desistiu da sua caminhada, tanto que durante todo o seu processo, né, de perseguição, ele fazia os salmos deles, né, ele cantava os salmos dele, os louvores de gratidão a Deus, os louvores de clamores ao Senhor, porque ele reconhecia que ele era criatura e que ele tinha que ir até o Criador, que é Deus. Nós que somos criaturas de Deus, nós devemos ir até o nosso Criador, porque foi Ele que nos criou, então é Ele que vai nos guardar e nos proteger. E Davi colocava essa confiança em Deus, porque ele sabia que sem Deus ele não faria nada, ele não podia nada, que todas as batalhas que ele conquistava vinha de Deus, que tudo era por causa de Deus. E essa confiança que nós temos. E os ímpios, as pessoas más, elas não colocam sua confiança em Deus, elas colocam sua confiança no seu próprio braço, nas suas próprias forças, no seu próprio ego. Elas acham que elas, por elas e para elas são feitas as coisas ao redor delas, mas não é bem assim. Tudo provém de Deus. Tudo é Deus que permite, até infelizmente as coisas más, né? Porque o pecado entrou no mundo, então Deus permite essas coisas, porque as pessoas procuram o mal, as pessoas procuram o que é errado, as pessoas procuram a falsidade, as pessoas procuram a mentira, as pessoas se alegram com isso. Tem pessoas que têm orgulho de dizer que mente, que engana, que trai, que se prostitui, que faz coisas erradas. A maioria das pessoas tem orgulho de fazer isso, sendo que isso era para a gente se envergonhar. Por isso que quando a gente conhece a verdade, nós somos libertos de todas essas coisas. Não tem como a gente conhecer a verdade, não tem como a gente conhecer a palavra de Deus, a gente não ser liberto dessas coisas. Ela vai nos livrando, vai nos limpando, nos purificando, vai nos fazendo uma nova criatura, nos fazendo mais próximos de Deus. Por isso que o inimigo tenta a todo custo querer esconder a verdade das pessoas. Então ele usa de mentiras e falsidades para ir enganando mais e mais as pessoas, se levantando contra a verdade de Deus, contra a palavra do Senhor, para que ela não seja espalhada pelo mundo e as pessoas sejam libertas e sejam salvas, porque essa palavra tem poder de transformar vidas. Quando a gente tem um encontro real com Cristo, não tem como ficar da mesma forma. Ele vai nos moldando, ele vai nos limpando. Se a gente mentir, a gente não vai querer mentir mais. Se a gente roubava, não vai mais querer fazer isso. Se a gente enganava, a gente não vai mais enganar. Se trair, a gente não vai querer mais trair, porque a gente vai se envergonhar. O Espírito Santo passa a habitar em nosso coração. Então a gente se envergonha dos nossos erros. Quando a gente está com a presença de Deus sobre as nossas vidas, a gente vai se envergonhar do que a gente fazia no passado e vai se envergonhar das coisas que a gente faz de errado no futuro e no presente. A gente vai se envergonhar, porque não tem como estar com Cristo e se alegrar com o erro, se alegrar com o pecado, se alegrar com a desgraça das pessoas. Não tem como, a gente vai se entristecer até com aquelas pessoas que são más. A gente vai ficar triste se uma pessoa se der mal, porque nós temos a presença de Cristo, e Jesus, quando morreu por todos, morreu por toda a humanidade. Então até pelos ingratos, pelos maus, os injustos, Jesus Cristo morreu, porque ele veio para toda a humanidade, todos aqueles que querem a Cristo, que querem ter uma mudança, uma transformação de vida, ser lavado pelo Espírito Santo, ser lavado pelo poder da palavra de Deus. Todas as pessoas são bem recebidas por Cristo, e Cristo vai abençoar, vai guardar, vai proteger, vai livrar de todos os males. Então, se você está passando por perseguição, por lutas, pessoas estão se levantando contra você, se apegue a Deus, não tente se justificar, não tente querer mostrar que você é o verdadeiro, que você
está falando a verdade. Não, na hora certa a verdade vai aparecer, porque a verdade sempre prevalece. No tempo certo, na hora certa, Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, porque o inimigo vai se levantar de todas as formas. Não tem como. A nossa luta aqui na terra não é contra as pessoas, não é contra a carne, contra sangue. A palavra do Senhor fala que é contra as hostes espirituais da maldade. Então o inimigo vai usar pessoas para nos atingir. Ele vai usar pessoas para levantar falsidade, como ele levantou Saul o tempo inteiro para atacar Davi. Saul estava tão cego com o seu orgulho, com o seu ego, que ele não enxergava que Davi não tinha nada contra ele, que Davi não queria fazer nada contra ele, mas ele estava cego porque ele deixou o poder subir, né? O seu coração, a sua mente, e ele queria a todo custo acabar com Davi, né? Então que a gente possa pegar esse exemplo do rei Davi para as nossas vidas, colocar a nossa confiança em Deus, clamar a Deus de todo o coração, e pode ter certeza que Deus vai te livrar dos opressores, dos inimigos, porque Deus se levanta ao favor dos justos, Deus se levanta a favor dos oprimidos, Deus se levanta a favor daqueles que buscam a Ele com sinceridade de espírito. Ele que é juiz, Ele é que faz justiça aos seus, é Ele que tem poder de nos justificar. A palavra do Senhor fala que o justo não se justifica, porque é Deus quem nos justifica, é Ele que vai à nossa frente, pelejando por nós, lutando as nossas lutas por nós. A palavra do Senhor fala que Ele não dorme, Ele trabalha o tempo todo pelos seus. Então que a nossa confiança, a nossa força não venha de nós, que a nossa confiança e a nossa força venha daquele, do único, do Deus Todo-Poderoso, do nosso Criador, do nosso Pai, do nosso Deus, o Todo-Poderoso, que pode fazer e desfazer todas as coisas. Então creia e tenha certeza que Deus pode mudar a situação da sua vida em questão de segundos. Basta a gente estar plenos e confiantes em Deus, né? Porque como Deus livrou Davi em suas lutas, em suas batalhas, dava sempre vitória para ele, ele vai nos dar também. Basta a gente ter a confiança que Davi tinha em Deus, e nós vamos ser sempre vitoriosos, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida e o seu coração, e que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, que a gente possa colocar nossa confiança no Senhor, como fez o rei Davi, que o Senhor venha nos socorrer na hora da angústia, da dor, que o Senhor venha, Pai, acampe anjos ao nosso redor e nos livra de todo o mal, que a nossa fé, o nosso socorro venha somente de Ti, Pai, o Senhor venha nos livrar das línguas más, o Senhor venha nos livrar da falsidade, o Senhor venha nos livrar das perseguições que o inimigo se levanta contra nós, Pai amado. Que o Senhor entre com providência nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja o nosso justo juiz. Que o Senhor que venha nos justificar. Que a gente não venha se levantar para buscar levar a verdade para as pessoas, para que as pessoas venham e busquem a nossa justificação, não, porque o Senhor é que nos justifica, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é a nossa força, Pai amado, que o Senhor acampe anjos ao nosso redor e nos livra de todo o mal. Se alguém está passando por perseguições e por luta nesse momento, que o Senhor possa dar um abraço de refrigério nessa pessoa, que essa pessoa venha sentir a Tua presença forte com ela e que o Senhor possa fazer justiça por essa pessoa, Pai amado. Peço ao Senhor que o Senhor possa levar cura para quem está clamando por cura, livramento, proteção. Que o Senhor possa levar paz, amor, harmonia aos lares, vida abundante, Pai, para quem está triste, abatido e caído, que não sabe mais o que fazer, que está tendo uma vida de tristezas e lamentos, Pai, que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa e revesti-la da Tua graça, revesti-la da Tua alegria, Pai, da Tua unção, porque só o Senhor tem poder para isso, porque o Senhor é a própria alegria, o Senhor é a paz, o Senhor é amor, o Senhor é vida abundante, o Senhor é cura, o Senhor é saúde. Então, quando a gente te buscar, que a gente possa ser revestido das bonanças, das beneficências que o Senhor tem para nossas vidas, Pai amado. E eu peço que o Senhor nos proteja também, nossa casa e os nossos, nos livrando do mal.
que a gente esteja guardado debaixo das tuas asas protetoras, Pai, e que as ricas e poderosas bênçãos do Senhor nos alcancem todos os dias das nossas vidas. Eu te peço e te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Amém.